E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje é um pouquinho diferente, tá? Então hoje eu tô fazendo um vídeo educacional. Só que esse vídeo educacional é para você, é especial para você que faz parte do Telegram Pro, tá bom? Então esse conteúdo é exclusivo para você que faz parte do Telegram Pro. Nós vamos falar de IFR, Índice de Força Relativa. Eu vou tentar transmitir um pouquinho do meu conhecimento em relação a esse indicador. Um indicador muito interessante que eu utilizo. Eu gosto desse indicador. Logicamente que todo indicador ele é bom vir acompanhado de um outro indicador. Assim a sua decisão ela fica mais acertada, tá? Que nem eu gosto de usar as médias, gosto de usar o IFR. No caso, eu gosto de usar o IFR de 14 períodos, mas vai muito do seu setup. Gosto de usar o OBV, tá? Então, eu meio que vou fazer um sincronismo entre esses indicadores para que eu consiga ter uma assertividade maior dentro das minhas análises, tá bom? Então, eu vou tentar passar um pouquinho do conhecimento aí para vocês. Eu preparei um materialzinho, um PowerPoint, que é padrão, né? O vídeo, obviamente, vai estar no YouTube, mas num link fechado, tá? Que eu vou e não outras pessoas não terão acesso, vou mandar só para vocês e não fica em aberto lá, tá? Então vamos começar pela parte chata, né? Porque parte chata é a parte teórica, depois a gente passa ali para a parte prática, né? Para poder dar alguns exemplos que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Índice de força relativa, deixa eu ajustar aqui. Índice de força relativa. Então, o que seria o índice de força relativa? IFR 14. Então, sempre esse número, sempre que vocês observarem esse número após essas três letras, significa o período que está sendo mensurado, tá? Ou seja, aqui você pode ver IFR 9, aqui você pode ver IFR 14, 25, enfim, vai de acordo com o seu setup. Cada analista tem uma maneira, né, de definir esses períodos. Eu uso de 14. O que é, né? Então, bom, criado em 1978, vou contar um pouquinho da história sobre esse indicador, pelo Wells Wider, tá difícil falar o nome desse cara. O IFR mede a força de um ativo, né? Ele oscila entre 0 e 100 e pode ser utilizado em seus trades para observar ponto de sobrevenda, ou seja, é uma região que chega ali, teoricamente, está barata esse papel, ou sobre compra, é uma região que já bateu ali e ela está cara, né? O que acontece? As pessoas começam a vender o ativo, tá? Diferente aqui da sobrevenda. Sobrevenda, a galera compra. Sobre comprar, a galera começa a vender. Tá? O IFR é um dos indicadores mais utilizados, sendo extremamente útil em diversas situações. Ele pode ser usado sozinho ou em conjunto com outras técnicas de análise, que foi o que eu comentei. Pontos de sobrecompra e pontos de sobrevenda, também conhecida como condição de compra ou venda excessiva. O IFR normalmente faz um topo acima do valor de 70 e um fundo abaixo de 30, tá? Mas isso daqui vai de acordo com o setup também. Esses topos e fundos formados no IFR muitas vezes são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preço do ativo. Por isso que é importante você fazer esse sincronismo, tá? E aqui, o que eu disse? Entre os 70 e 30, o meu parâmetro é que quando bate no 70, eu considero o ativo como sobrecompra. Quando bate no 30, eu considero ele como sobrevenda. Então, aqui está barato, aqui está caro. Existem alguns grafistas que não utilizam esse valor. Eles utilizam 80 aqui, 40 aqui, tá? Ou 100 aqui e 50 aqui. De novo, vai de acordo com o seu setup. Interpretação. A interpretação é feita que acima de 70 o ativo está em uma condição sobre compra, que foi o que eu comentei, ou seja, os preços estão altos, tá? Levando a pressão compradora a se tornar fraca, tá? E abrindo espaço para uma correção. Então, quando você for analisar um ativo, quando você for analisar um papel e você for utilizar o IFR, é bom deixar claro o seguinte. Então, vamos supor que o IFR está na casa dos 70. Está batendo nos 70. Você vai comprar? É óbvio que você não vai comprar. Mas, Guilherme, eu fui na sua estratégia. No dia primeiro, eu vi um ativo da Magalu.
E não vou falar Magalu, não. Não vou falar Marcão, não vou falar Magalu, vou para outra ativa. É, vamos pegar uh, YouTube, tá? Então vamos supor, no dia primeiro eu analisei YouTube. E lá, utilizando meu IFR, bateu no 70. O que eu vou fazer? Não vou comprar. Vou seguir a estratégia do Guilherme, não vou comprar. Tudo bem. No dia 2, o ativo continuou subindo. Lindo, lindo, aquela perna de alta e ele deu continuidade. Aí você vai parar e vai pensar, pô, mas o Guilherme falou que bate no 70, ele volta, eu não posso comprar no 70. Galera, é um indicador. Não significa que ele vai acertar todas as vezes, mas também não significa que ele vai errar todas as vezes. Um indicador ele serve para você ter base. O que significa isso? A partir do momento, e são probabilidades, a partir do momento em que bate no 70, por que você vai comprar? Ele pode continuar subindo no outro dia, mas ele também pode cair no outro dia. Então o indicador ele está te servindo como base e falando assim para você: cuidado, cuidado porque amanhã talvez eu caia, mas talvez eu também suba. Então não faz sentido você olhar para o IFR batendo no 70 e você abrir compra. Espera ele fazer a correção, tá? Quando ele fizer a correção, daí você compra. O indicador ele está te mostrando que existe uma probabilidade de ele fazer essa correção, porque você vai contra a probabilidade, tá bom? Só um adendo. Dando continuidade, de maneira semelhante, abaixo de 30 acontecem muitas sobrevendas e o ativo está barato. Então bateu no 30 é compra, né? Bateu no 30 é compra. Bateu no 30 eu vou operar vendido. É a mesma coisa, não faz sentido você operar no 30, operar vendido no 30. Porque a probabilidade de você tomar stop loss é grande, né? Porque bateu no 30, a probabilidade de subir é maior do que continuar caindo, tá? É a mesma lógica da compra, que é da região de 70. Sugerindo oportunidades de compra que podem dar origem a um movimento altista, né? Então ele faz a correção, bate no 30, ele pode voltar a subir. Porém, como o indicador vai de 0 a 100, existem setups que usam como referência o 20 sobre venda e o 80 sobre compra, que foi o que eu comentei. O uso do meu setup está ajustado para 30 mínima e 70 a máxima. Suporte e resistências. Ele é legal também porque o IFR ele é um gráfico de linha. Então você consegue traçar uma resistência, você consegue traçar um suporte e trabalhar dentro daquele range. Eu vou dar um exemplo para vocês de BTOW daqui a pouco. Vamos na prática daí. Linhas de suporte e resistência são perfeitamente válidas no IFR, sugerindo região de pressão compradora e vendedora. Por se tratar de um gráfico de linha, é natural observar o uso de suportes e também resistências dentro das formações. Divergência, esse daqui é super legal. Muita gente utiliza EFR e OBV também para pegar divergência. A procura por divergências é um dos principais usos do IFR, assim como no OBV. A divergência acontece quando o movimento de IFR desconecta do que está ocorrendo no gráfico de preço, tá? Como um exemplo, algumas vezes o gráfico dos preços faz um novo topo mais alto do que o anterior, enquanto que no IFR não acompanha esse movimento ficando abaixo do seu último topo. É uma divergência. O IFR está representando um sinal de fraqueza do mercado de alta e talvez seja uma boa chance de vender, porque pode vir uma correção ali para frente. O contrário também é válido. Se os preços fazem um novo fundo e o IFR não, pode estar surgindo força compradora, tá? Então essa é a divergência. O cálculo. Bom, eu vou resumir. O cálculo também não interessa o cálculo para a gente, porque as plataformas elas já fazem o cálculo para a gente. A gente só precisa colocar o período que a gente quer acompanhar. 9 períodos, 14 ou 25. Tá? Então não precisa pegar uma calculadora, ficar sabendo de fórmula, enfim. Mas enfim. Eu coloquei. Se vocês quiserem a apresentação depois, me peçam que eu posso passar com o maior prazer. Não existe uma regra para o número de dias a ser usado, vai de acordo com o seu setup. Porém, é importante você fazer o backtest. O que é o backtest? Pega o IFR, coloca no seu gráfico, coloca 9 períodos
e defina um parâmetro para você ficar analisando ele para ver a repetibilidade dele durante uma semana. Se você ficar confortável, se você acreditar que o 9 períodos ele atende a sua necessidade, beleza, fica no 9. Ou 14, ou 25. Então, sempre que falamos a respeito de indicador, é de extrema importância que se façam backtests, de acordo com o seu operacional. Dessa maneira, você conseguirá deixá-lo o mais ajustado possível com o seu setup. Que nem eu fiz backtest durante um mês inteiro, usando o período de 14, 14, 14, 14, 14. E eu via que existe a probabilidade de ficar dentro daquelas regiões de 30 e 70, 30, 70, 30, 70, eram cabíveis para o meu operacional. Ou seja, eu passei a acreditar dentro do meu setup que aquele 14 períodos ele atendia às minhas necessidades. Então é importante, que nem você utilizar a média móvel. Você chega a ter uma média móvel de 21 períodos, tem uma média de 17, tem uma média de 42. Então, faz o backtest uma média de 21 períodos durante um mês inteiro. Então, exemplo, eu só vou comprar quando o preço corrigir na média, primeiro, de 21 períodos. Você faz um backtest, você analisa 100 dias. Durante 100 dias, quantas vezes o preço voltou na média de 21 períodos, bateu e voltou para subir? Puta, 99 vezes. Puta, então um índice de acerto tá bom, né? Muito bom. Agora você pega, você muda para 17 períodos. Quantas vezes o preço voltou dentro de 100 análises, né? Quantas vezes o preço voltou? 100 vezes. Para a média de 17 períodos e voltou a subir. Puta, só aconteceu 55 vezes. Puta, então já é um indicador de 50%, né? Então já não é muito confiável, né? Então isso é backtest, é você começar a pegar alguns indicadores e colocar no seu setup e você ficar fazendo esse tipo de avaliação para ver qual você consegue adquirir mais confiança, tá? Isso é o backtest, uma maneira simplista de se falar. Então aqui tem a fórmula, prazer fórmula, eu sou a fórmula do IFR, tá? Eu não vou falar sobre a fórmula, porque assim, eu coloquei aqui para vocês terem, tá? Tem na plataforma, não faz sentido, tá? E eu não sou matemático também. Então é isso aí. Então agora a gente vai para a prática, para a gente entender se de fato o IFR ele faz o que eu estou dizendo, tá? Deixa eu dar um stop aqui. Tirar eu aqui, estou aqui na tela ainda. Deixa eu fechar o Telegram, senão vai ficar subindo mensaginha, atrapalha, né? Concentração. Então vamos lá, vamos para a prática, né? Então aqui eu tenho o meu gráfico de BTOW3, tá? E aqui embaixo tem o meu IFR, ok? De 14 períodos. E aqui é bem legal que é o seguinte, então eu tracei uma linha aqui na região do 32, tá? Por que eu tracei uma linha na região do 32, 30 aqui? Porque BTOW, se vocês observarem o movimento, esta região é uma região de suporte para este gráfico, tá? Para este papel. Então, observem que interessante. Deixa eu ver se eu tenho a minha canetinha aqui. Eu não abri a canetinha, mas enfim. Deixa eu ver como que eu consigo mostrar para vocês. Então, aqui. Ele bate na região de suporte. E o que ele faz? Ele repica para cima, né? Ele bate, ele repica para cima. Ele bate, ele repica para cima. Então, é uma região importante. Todas as vezes, ou a maioria das vezes em que ele vem e ele testa essa região, ele volta para cima. Ele vem, ele volta para cima, tá? Então, é uma região que, analisando, o que eu vejo? Exemplo. E observe aqui, ó, ele bateu para cima, ó, papel subiu. Ele bateu para cima, papel subiu. Então, analisando esse indicador, qual que é a minha conclusão, né? Aqui a gente vê uma perna de baixa, ok? Então aqui a gente vê uma perna de baixa, tá? Só que no IFR, o que eu estou vendo? Que ele está vindo testar essa região do 31 novamente. Então, qual que é a probabilidade do ativo fazer a seguinte configuração? Ele vem, ele testa esse suporte,
Aqui eu consigo observar que existe uma probabilidade do quê? Do ativo voltar a subir. Tá? Então, ele pode voltar a subir aqui. Por quê? Eu estou me baseando no cenário do passado. Então, ele vem, testa esse suporte, ele sobe. Ele vem, testa esse suporte, ele sobe. E o que ele está fazendo aqui? Ele veio, caiu. Ou seja, aqui caiu também. E ele está fazendo o quê? Veio testar o suporte. O que ele pode vir fazer agora? Fazer um repique para alta, acompanhando os movimentos anteriores, os movimentos do passado, tá? Então o IFR, ele te dá essa base de análise, né? Ele é mais uma ferramenta. Obviamente que eu, Guilherme, não vou usar só isso daqui para me situar. Aí eu vou usar minhas médias, enfim. Inclusive eu fiz um vídeo BTOW 3 ontem, dia 16 de novembro de 2020. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. Em que eu comentei, pessoal, observe que o IFR ele veio testar a região do suporte, então pode ser que tenhamos uma alta. E o que aconteceu no dia de hoje? O papel fechou a 2,72% de alta. Tá? Então ele respeitou, ele veio testar o suporte e ele subiu, ou seja, ele fechou no positivo. O que eu espero agora desse movimento? Que ele continue uma perna de alta. Para quê? Para que esse movimento repita esse movimento. Tudo bem? Mais um ponto importante em BTOW3. Observem a divergência. Observem a divergência, que é a divergência que eu comentei lá na apresentação. O que nós temos aqui? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar a canetinha para ficar mais fácil para vocês. Fica mais fácil para mim também, que eu gosto de ficar desenhando. Deixa eu voltar. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, observem aqui, ó, o seguinte. Nós temos essa perna de baixa, correto? E olha o movimento que o IFR está fazendo. Ele fez um fundo aqui e ele fez um fundo aqui. Mas observe que é um fundo ascendente. Por que é um fundo ascendente? Porque é um fundo mais alto do que o outro fundo, certo? Então é um fundo ascendente. Esse é o movimento de ascensão que o ativo está fazendo, né? Ó, observe aqui, ó, ele está fazendo esse movimento. Mas olha o gráfico. Deixa eu apagar essa linha. Mas olha o gráfico. O gráfico não acompanha esse movimento, né? Ele não acompanha esse movimento. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Fundo e fundo. Então, fundos descendentes. Enquanto que no IFR ele está fazendo fundos ascendentes. Isso é uma divergência. Então, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que a ponta vendedora está enfraquecendo. Ela está enfraquecendo. E o IFR está me mostrando o quê? Que existe uma probabilidade do ativo voltar a subir, assim como ele estava aqui. Tá? Então, vocês conseguiram entender? Importante para mim que vocês entendam. Vocês conseguiram entender essa divergência? Que interessante. Aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho outro fundo. Só que o fundo está caindo, enquanto que no IFR os fundos estão subindo. Então, a ponta vendedora ela está perdendo força para que haja uma reversão de tendência. Então, agora pode ser que a gente veja esse movimento em BTOW3. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos pegar mais um caso. Vamos pegar mais um caso. Eu até separei esse caso daqui. Ó. Índice. Índice futuro. Esse daqui é o índice perpétuo. Por que é o índice perpétuo? Porque é o índice que acumula o histórico, né? É o índice que acumula todo o histórico do IBOV, né? Então, o que nós temos aqui? E é de agora, tá, pessoal? Estamos lá, batendo na casa dos 107.500. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Uma puta de uma euforia. Faz aqui, vem aqui, faz aqui. Estamos numa tendência de alta. Legal, 107.500. Olha que número lindo, bola a bola. Mas olha o IFR. Ele não acompanha esse movimento. Ele não está acompanhando essa euforia. O IFR está fazendo... Olha aqui, ó, a gente tem
esse topo, que é o quê? Que é este topo, certo? Ó, estamos alinhados aqui, ó. Opa, calma aí. Para deixar bem claro para vocês. Estamos alinhados aqui, correto? Temos dois topos. Topo aqui e o topo aqui. Só que, e esse topo daqui? Ele está mais alto que esse topo. Mas e esse topo? Ele está mais baixo que esse daqui, ou seja, o IFR está caindo, enquanto que o preço está subindo. O gráfico de preço está subindo e o IFR está caindo. No nosso índice, Ibovespa agora, galera. Essa euforia dos 106, 107 mil. Mas o que o IFR está nos demonstrando? Que essa galera da ponta compradora está perdendo força. Ou seja, esse é um movimento talvez não dure muito tempo, tá? Esse movimento de compra está perdendo força. Então, o que pode vir aqui? Uma correção. Uma correção. O IFR ele já está demonstrando isso. E ele não está demonstrando isso de agora, né? De ontem para hoje. Não. Ele já está demonstrando isso há algum tempinho. A gente pode ver aqui, ó, para ser mais exato, vou pegar a data daqui, dia 6 mais ou menos, vamos ver aqui. Dia 9, né? Dia 9. Fez esse fundo, fez esse topo. Aí aqui, ó, continua subindo e aqui já começou a cair. Aqui já fez um topo ascendente, ou seja, mais alto que esse, enquanto que aqui fez um terceiro topo também, mais descendente. Ou seja, esse movimento está perdendo força. Está perdendo força e o IFR já está nos demonstrando isso, que a ponta compradora está estremecendo, está perdendo força. Então, a probabilidade de vir uma correção é grande, tá bom? O IFR já está mostrando isso. Então, vamos acompanhar o IFR. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado, espero que eu tenha pelo menos clareado o que é o IFR de uma maneira simples, né? Sem ficar no muito get-it. Eu gosto mais de prática, eu aprendi assim, rapidamente, li alguns livros, alguma coisa, vinha para o gráfico, ficava testando, e gostava de pessoas que me explicassem de uma maneira simplista. Porque maneira muito complicada acaba que a pessoa muitas vezes tem dificuldade de entender e a outra pessoa que está transmitindo conhecimento fica só naquela, eu sou bom e não consegue, quer complicar demais e acaba palavras difíceis, não sei o que, técnicas e mais técnicas, então eu tento buscar a simplicidade para poder ensiná-los. E espero que eu consiga ensiná-los, porque esse é meu objetivo, ensinar vocês, tá bom? Vamos espalhar conhecimento para que cada vez mais a gente tenha pessoas na Bolsa de Valores com conhecimento, sem dependência. Beleza, pessoal? Esse foi o IFR exclusivo para vocês, o Telegram Pro, tá? Então é um canal fechado do YouTube que eu vou compartilhar o link com vocês, e só vocês terão acesso. Beleza? E muito obrigado pela confiança, espero que tenham gostado, e se ficar alguma dúvida, estou sempre à disposição. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.